Seja muito bem-vindo ao Dedo no Pulso, o podcast da Ecoagro. Análise com sensibilidade, precisão e visão estratégica dos movimentos do agronegócio e da economia. Toda semana, nosso economista-chefe Antônio da Luz interpreta os dados mais relevantes com profundidade, didática e realismo. Um conteúdo direto da fonte, com tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, mercado agropecuário e o cenário político-econômico. Porque, para antecipar tendências, é preciso ter o dedo no pulso do mercado. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Olá, investidores! Olá, pessoal do agronegócio! Que bom tê-los conosco também nessa semana que vai do dia 23 ao dia 29 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos a esta última semana do mês de março, que traz o nosso Dedo no Pulso, panorama macroeconômico e agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agro do Brasil. Pessoal, essa semana nós temos uma agenda bem cheia aqui no Brasil. Nós vamos ter a ata do Copom, que eu estou contando as horas, os minutos para lê-la. Estou muito preocupado com o cenário. Tivemos o comunicado agora, após a decisão de redução de 0,25 pontos da taxa Selic. Aliás, quem está aqui toda semana conhece a nossa perspectiva, sabia do nosso call, que era uma redução de 0,25 pontos ou 25 bips, para quem prefere. E foi isso que aconteceu. Só que eu tinha também comentado que mais importante do que a decisão em si era o comunicado e a ata. O comunicado já saiu, vou trazer aqui um resumo dele, vou trazer o que mais me preocupa nele, mas nesta semana que estamos, nós temos a ata sendo divulgada. Também será divulgado o relatório trimestral de inflação, que é um relatório super rico, que traz o olhar do Banco Central para a inflação que passou e o que eles estão enxergando para frente. Nessa semana nós temos também dados de inflação do IPCA 15 e também o IGPM. IPCA 15, que é a prévia do IPCA, o IGPM, que é uma inflação no nível do atacado. Nós vamos ter também confiança do consumidor, que faz 2 meses que está em desaceleração. Quando desacelera a confiança, que é o indicador antecedente do consumo das famílias, a gente espera uma desaceleração ali na frente do varejo, principalmente, mas também da indústria. Nós vamos ter o IED, que é o investimento estrangeiro direto, o investimento em ativos físicos no Brasil, na economia real. Nós vamos ter o dado das transações correntes. Geralmente nós temos um IED bem positivo e uma transações correntes bem negativas com o resto do mundo, e aí um tenta equilibrar o outro. E teremos também a taxa de desemprego. Lá nos Estados Unidos, nós vamos ter o dado da expectativa de inflação, dado mega importante, porque nesta semana que passou, também tivemos decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. E eu vou trazer para vocês aqui o resumo do que foi decidido e por que foi decidido. Tem o comunicado daqui, tem o comunicado de lá. E vamos ter também os PMIs lá nos Estados Unidos, que são antecedentes de atividade econômica. E lá na China, nós vamos ter o lucro industrial. Além dos indicadores que estão sobre a mesa para analisarmos, fiz 2 estudos aqui. Aliás, eu fiz 2,5, digamos assim. Um eu não concluí ainda. Eu vou mostrar primeiro para o pessoal na nossa reunião de guidance presencial lá com todos os heads da Ecoagro, e na semana que vem eu vou trazer para vocês cenários de projeção do IPCA para cada nível do petróleo, porque está subindo para o telhado a redução da taxa Selic no Brasil. Lamentavelmente não tenho nenhum prazer em dizer isso, mas eu fiz um estudo, ainda não está concluído, não está 100%, eu preciso fazer algumas adequações, algumas revisões, mas a princípio o que nós estamos vendo é o seguinte: mantida a trajetória de redução de juros que estava planejada e que estava no preço, né? Reduzir a Selic até 12,25
ao final de 2026, o que aconteceria com o IPCA, com o petróleo a 100, a 110, 120, e de 10 em 10 até $200, porque tem gente já falando da possibilidade de ir a $200, o que eu acho uma coisa meio absurda, mas ok, nós não estamos aqui para questionar isso, né? O Goldman Sachs está falando em extrapolar o recorde histórico do petróleo. Então, quem sou eu para duvidar, né? Então, como nós não estamos aqui para fazer questionamentos geopolíticos de coisas que a gente não entende, mas nós estamos aqui sim com o objetivo de, dados os possíveis cenários, ver o que acontece com a nossa inflação e, consequentemente, que tipo de atitude nós podemos prever que o Banco Central tomará. Ou seja, o que está acontecendo? Reduzindo a taxa Selic para os patamares que estão planejados, digamos assim, o cenário base, nós não cumprimos a meta da inflação. Pelo contrário, a gente estoura o teto, mesmo para um petróleo de $100. Então, isto torna a decisão de política monetária de manter aquilo que estava no preço, digamos assim, torna quase improvável. Então, nesta situação, se nós não tivermos uma solução para a guerra logo, nós dificilmente vamos conseguir manter essa redução de Selic tal qual planejado. Eventualmente, parar de cair. E num cenário mais contundente de aumento do petróleo, eventualmente até ter que subir. Então, este estudo ele é complementar ao apresentado para vocês, não nesta semana, mas no podcast da semana passada, que eu trouxe aqui eu trouxe uma análise bem completa da situação, e aí eu fiz um estudo adicional. Mas eu vou mostrar primeiro para os heads da Ecoagro e na semana que vem eu vou trazê-lo aqui para vocês. Mas já estou adiantando alguns princípios. E só que além do comunicado do Copom, da análise do comunicado e da análise da decisão lá do Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, que também não reduziu juros, né? Já está com a call de não reduzir juros, eu vou trazer aqui um estudo que eu fiz sobre um legado que o ministro Fernando Haddad deixa após sua passagem pelo Ministério da Fazenda. Eu fiz aqui um apanhado de situações observadas, dados críticos, e nós vamos fazer aqui então um legado em homenagem ao ministro Fernando Haddad, para que fique registrada na sua memória e na minha o que ele deixa agora para o Durigan, que assume o Ministério da Fazenda até o final do ano, pelo menos, né? E para o próximo ministro da Fazenda, que pode eventualmente ser mantido Durigan no caso de uma reeleição do presidente Lula, ou outro que ele deseje nomear, ou numa eventual vitória da oposição, seguramente o Durigan não continuará. Então, qual o legado que Fernando Haddad deixa, seja para o seu sucessor, o Durigan, ou para o próximo que virá? Vamos falar disso antes de tratarmos dos temas referentes ao agronegócio. Mas antes, eu quero trazer aqui a decisão de política monetária. Então, o Copom decidiu, de maneira unânime, por um corte de 25 bips, ou 0,25 ponto percentual, para a Selic. O mercado, a mediana das expectativas, havia a maioria das pessoas, os meus colegas, estavam esperando um corte de 50 pontos, ou seja, uma queda para 14,50. Mas não foi isso que aconteceu, caiu para 14,75, como nós antecipamos aqui, não só na semana passada, mas em outras semanas também, a nossa expectativa era 14,75 e aconteceu 14,75. Porque aqui no Dedo no Pulso, a gente não faz análise aleatória, a gente está analisando a economia acontecendo semana a semana, indicador por indicador, é dedo no pulso de verdade, não é análise de elevador, é análise de verdade, que fazemos junto com todos vocês aqui toda semana, os milhares que participam aqui toda semana conosco. Então, caiu para 14,75.
E aqui eu quero fazer uma comparação para nós entendermos o comunicado de março. Eu quero trazer aqui o contexto do de janeiro, que tinha sido a última decisão de política monetária, aonde o Copom, lá em janeiro, ele tinha passado um sinal que começaria a flexibilizar. Ele disse que na reunião seguinte, agora em março, iniciaria um ciclo de cortes. Agora, ele não tinha dito a magnitude do início do corte, mas ele deu o guidance de que a Selic seria mantida em 15% em janeiro, mas o Copom, ele disse, antevê iniciar a flexibilização na próxima reunião se o cenário esperado se confirmasse. E foi isso que ele fez. Na reunião seguinte, agora desta semana que passou, eles cortaram para 14,75. Entretanto, lá no tom do comunicado de janeiro, ele disse que começaria a flexibilizar. E quando eu tenho um início de ciclo, seja para cima, seja para baixo, se eu inicio ele, de novo, seja para cima, seja para baixo, eu imagino manter aquele ritmo, se eu estou iniciando um corte, eu vou ir cortando até uma determinada meta, até o horizonte relevante, essa é aliás, até o juro neutro. Agora, para cima também vale. Se eu vou começar a subir o ciclo, eu vou subir o ciclo até ancorar as expectativas lá no horizonte relevante. E estabilizar a inflação presente. É isso que se faz. Então, se eu começo, a minha mensagem aqui é a seguinte: se eu começo um movimento, um novo ciclo, a minha expectativa é a inércia. É continuar fazendo o que eu me propus a começar a fazer. Eu posso alterar ao longo do caminho a magnitude. Comecei a cortar com 0,25 e depois acelero para meio. Não, isso ok. Agora, começar a cortar e parar, isto só acontece se um fato novo e de grande proporção aparece na frente do Copom. Então, neste comunicado que saiu na semana passada, o Copom ele disse que mesmo com o aumento relevante da incerteza externa no Oriente Médio e expectativas de inflação ainda acima da meta, ele resolveu cortar 0,25. No entanto, ele disse que inicia um ciclo e enfatiza que o ritmo e a magnitude dependerão de novas informações. Ou seja, o Copom mandou o gato pro telhado. O Copom não está se comprometendo a seguir reduzindo juros a partir da próxima reunião. Ele disse que o ritmo dos cortes, ou seja, cortar uma, parar, de repente voltar a cortar, não cortar mais tão cedo, o ritmo e a magnitude dependerão de novas informações. Que informações são essas? Relacionadas ao ambiente externo. Lá em janeiro, o Copom já estava preocupado com o ambiente externo. Ele dizia que havia uma incerteza externa ligada à conjuntura e à política econômica nos Estados Unidos, mas já sinalizou ali para uma tensão geopolítica, advinda justamente da política dos Estados Unidos. Mas agora, no comunicado de março, ele deixou claro que a incerteza aumentou muito com os conflitos no Oriente Médio e destacou inclusive a volatilidade e os reflexos nas commodities e nas condições financeiras, ou seja, no petróleo, nas commodities que sobem junto com o petróleo e as condições financeiras gerais da economia. A fonte do risco externo, portanto, ela muda e fica mais ligada a um choque de commodities e suprimentos. Te lembra alguma coisa este trecho do comunicado? Não te lembra, por acaso, a nossa discussão que nós fizemos na semana passada? Pois muito bem. Tudo o que está no nosso podcast da semana passada, no Dedo no Pulso da semana passada, está sendo trazido para o centro da decisão do Copom. Nós, portanto, trouxemos a magnitude da flexibilização, falamos que provavelmente novos cortes subiriam no telhado, é isto que o Copom está trazendo no seu comunicado, e o porquê
de subir no telhado novos cortes por conta do choque no petróleo e nas commodities de uma maneira geral. Pois muito bem, é isso que está sendo trazido no comunicado e eu espero que mais elementos desse nível de riqueza serão trazidos e vão comunicar mais ainda com o nosso dedo no pulso da semana passada. Então, cumprimos aqui o nosso papel. O Copom também, ele trouxe mudanças já agora na perspectiva de inflação. Em janeiro, nós tínhamos uma inflação de 4%. A perspectiva, o Focus trabalhava com 4%, já subiu para 4,1%. Ele tinha de 4 caído para 3,9 e agora subiu para 4,1. Falei nisso também no Dedo no Pulso da semana passada. E manteve estável, o Focus mantém estável para 27. Já a projeção do Copom, lá para o horizonte relevante das expectativas, que é o terceiro trimestre de 2027, ou seja, o Copom está olhando para botar a inflação dentro da meta lá no horizonte relevante, ele subiu um pouquinho, de 3,2 para 3,3. Então, apesar de termos algum arrefecimento na inflação corrente, o horizonte relevante fica mais distante da meta central, que é 3, né? A meta não é 4,5, é 3. E no balanço de riscos, ele trouxe um nível maior de incerteza, como em virtude justamente do conflito lá no Oriente Médio. Trouxe uma incerteza das projeções para um nível mais elevado. A incerteza sobre as projeções subiu bastante por conta de não sabermos a duração desse conflito. Logo, nós não sabemos os efeitos do conflito. Eles ficam um pouco claros. Ainda assim, o Copom ele vê evidências de transmissão suficiente para começar a calibração, tanto que começou reduzindo para 14,25, mas ele deixou bastante claro que não se compromete com novos cortes a partir da reunião seguinte. Por isso, gente, que aquilo que nós falamos no nosso podcast da semana passada, no estudo que fizemos pré-Copom, nós temos que entender que a magnitude desta guerra, em termos de preços do petróleo, tem um impacto muito relevante no nível de inflação, nas condições macroeconômicas gerais, na atividade econômica, na taxa de câmbio e assim por diante. Então, temos que acompanhar o que está acontecendo para nos posicionarmos com antecedência. Do ponto de vista da atividade econômica, nós tivemos o IBCBR, que veio com um crescimento em janeiro de 0,78 contra uma expectativa de 0,85, portanto abaixo da expectativa do mercado, que já era baixa. Então, o que o IBCBR ele nos mostra? Que a economia brasileira está desacelerando. Então, semana a semana, nós viemos trazendo este call para vocês. Olhando agora para os Estados Unidos, e antes de falar do Fed, eu quero trazer aqui a atividade, a produção industrial, que teve um crescimento de 0,15, um pouquinho acima da expectativa, que era 0,10 para o mês de fevereiro. Então, no mês de fevereiro, a produção industrial cresceu mais do que a expectativa e acumula em 12 meses um crescimento de 1,44. Já os pedidos iniciais por seguro-desemprego desaceleraram de novo, ou seja, tem menos pessoas pedindo seguro-desemprego, portanto menos pessoas sendo desempregadas, e além de ter ficado menor do que as semanas anteriores, ele ficou abaixo da expectativa. A expectativa era 215 mil pedidos e vieram 205 mil pedidos, o que mostra que o mercado de trabalho está bastante aquecido e se aquecendo lá nos Estados Unidos, o que é algo bastante positivo. Olhando agora para o monetário, a inflação ao nível do produtor, o IPP, ou no caso lá nos Estados Unidos o PPI, ele teve um crescimento de 0,68 no mês de fevereiro contra o mês de janeiro. A expectativa era um crescimento de 0,3, veio 0,68, ou seja, a inflação ao nível do produtor veio o dobro da expectativa. E olha que é só o mês de fevereiro.
Eu não tenho ainda março, que é quando começa o conflito. E o que nós já trouxemos para vocês no amplo estudo que fizemos na semana passada? Dissemos para vocês que a partir de agora o IPP, o Índice de Preços ao Produtor, ou o PPI lá nos Estados Unidos, ele passa a ter uma importância enorme, porque o principal canal de transmissão da inflação, ou o primeiro canal de transmissão da inflação do petróleo para a nossa vida deverá acontecer a partir do PPI ou do IPP aqui no Brasil. E depois IGPM, IGPDI, até chegar no nosso IPCA aqui e no CPI lá nos Estados Unidos. E esse índice, em 12 meses, acumula uma alta de 3,37, deu um salto no mês de fevereiro. E o núcleo, ele teve um crescimento de 0,49 e em 12 meses está 3,86. Nossa, está quase 4 pontos percentuais acumulados em 12 meses a inflação sobre os custos de produção de bens lá nos Estados Unidos. E o estoque de petróleo, ele foi robustecido lá nos Estados Unidos. Havia uma expectativa de queda de 1,5 milhão de barris e veio uma alta nos estoques de 6,1 milhões de barris. Sabe o que significa? Que os Estados Unidos está extraindo tudo o que pode de petróleo para justamente ampliar os seus estoques. E isto mostra de maneira clara que os próprios americanos estão prevendo um problema no petróleo de maior gravidade, senão eles não teriam aumentado tanto os estoques de petróleo nesta semana. E eles tomaram uma decisão de manter os juros na casa entre 3,50 e 3,75. Essa não foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Como nós já tínhamos antecipado aqui, não há, por parte dos investidores, uma expectativa real de queda de juros ao longo de 2026, por conta do que está acontecendo no conflito. Embora o Fed ainda sinalize uma redução a mais este ano, mas dependendo do que acontecer no Oriente Médio, na extensão da guerra, na extensão do conflito e, sobretudo, no impacto no preço do petróleo. Agora, se nós tivermos uma solução rápida, eles esperam que tenha uma queda. Acontece que o mercado já está trabalhando com nenhuma queda. E o que então o Fed decidiu? No comunicado oficial, ele decidiu manter, evidentemente, e ele tomou essa decisão baseado na atividade econômica, que tem se expandido a um ritmo sólido, então, ou seja, não tem nenhuma pressão para sair reduzindo juros, porque a economia está se expandindo de maneira sólida. E o emprego que eu acabei de citar mostra isso. E os ganhos de emprego, eles permaneceram mais baixos, e a taxa de desemprego ficou um pouquinho alterada nesses últimos meses. E a inflação, ela segue um pouco elevada. Então, eu tenho de um lado a atividade econômica que não me obriga a sair baixando juros para salvar a economia. Eu tenho um emprego bem comportado que não me obriga a sair reduzindo juros para salvar a economia. E eu tenho uma inflação que segue um pouco elevada. E tem uma enorme incerteza sobre o cenário econômico a partir de agora, em razão das implicações dos acontecimentos no Oriente Médio para a economia dos Estados Unidos. Nós temos um grau de incerteza muito elevado. Então, diante deste panorama de atividade econômica, de emprego, de crescimento, de inflação, eles entenderam que a melhor decisão era manter os Fed Funds entre 13,50 e 13,75 e reforçaram que os próximos passos dependem dos dados que chegarem e da evolução das perspectivas e do balanço de risco. Então, está muito claro, o comitê não se compromete com reduções. Ele diz que está no radar reduzir mais uma, mas até dezembro. Não disse que vai ser agora. Agora, muito pelo contrário, não parece reduzir. E dos 12 membros que votaram, nós tivemos 11 votando pela manutenção e 1 votando para redução. Adivinha quem é? O Stephen Miran, que é um novo membro indicado pelo Trump para reduzir juros. Ele simplesmente está cumprindo o que o chefe dele mandou fazer, usando o Banco Central politicamente. Lamentável que isso aconteça num país como os Estados Unidos. Stephen Miran, como de costume, gerando dissidência, querendo reduzir juros a qualquer preço, a qualquer custo, e dane-se o que vai acontecer.
mas ele precisa atender ao desejo de quem o colocou lá, o presidente Trump. Lamentável esse tipo de decisão, absolutamente politiqueira, demagógica e nada técnica. Lamento. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Agora, saindo do comunicado, pegando a fala do Jerome Powell na coletiva, ele trouxe um tom de cautela muito forte e de dependência de dados. Ele disse que é cedo demais para saber o impacto da guerra, e ele observou ainda que as medidas de curto prazo das expectativas de inflação subiram muito nas últimas semanas, provavelmente refletindo uma alta substancial do petróleo. Então vejam, as expectativas de inflação subindo nas últimas semanas refletem, provavelmente, na opinião dele, o aumento do petróleo, um aumento substancial do petróleo. Isso na análise dele, né, evidentemente, mas análise que nós concordamos 100%. Então, veja que as expectativas de inflação, que aqui no Brasil já começaram a subir, já começou a desancorar, lá também. Também ele trouxe a condicionalidade para os cortes de juros. Ele disse o seguinte: a previsão é que faremos progresso na inflação, mas não tanto quanto esperávamos. E deixou explícito o gatilho: se não virmos esse progresso, então você não verá o corte de juros. Veja só, eles planejam cortar uma vez ao longo de 2026, mas abre aspas, se não virmos este progresso, então você não verá o corte de juros. Isso ele deixou claro numa entrevista para CNN. E em termos de projeções, o Powell ele afirmou que os membros estavam menos confiantes do que o normal nas projeções e que não sabem o tamanho e a duração do efeito da guerra na inflação. Percebe que o que foi discutido no Copom e o que foi discutido no Fed é exatamente o que nós discutimos no nosso podcast da semana passada, na nossa reunião de guidance semanal. Então, ele trouxe também a preocupação com energias e mais tarifas. Trouxe um olhar através e que não é automático. Ou seja, eu tenho que olhar através das tarifas, através do impacto em energia. Ele disse que a decisão de olhar através de uma inflação gerada por energia depende de monitorar outras pressões. E também falou do risco de estagflação, mas ele evita o termo. Então ele deixou bem claro que ele quer evitar o termo estagflação, porque acha que é um termo muito sério e só acontece em algumas circunstâncias. Isso não é uma situação que nós estamos entrando. Então, e o que eu concordo com ele, tá? Tem que ter muita cautela, porque senão sinaliza para o mercado muita pressão quando não é o caso. Então vejam que reduzir juros lá nos Estados Unidos também subiu no telhado. Voltando aqui para os dados que estão sobre a nossa mesa, para que possamos falar agora de China, antes de trazer o legado do ministro Fernando Haddad e também falarmos de agro. Lá na China, eu estou preocupado com China. Não vai ser na semana que vem, provavelmente, mas em algum momento, nas próximas semanas, eu vou trazer um estudo sobre China. Estou preocupado com a desaceleração da economia chinesa. E estas medidas que eles têm tomado, como por exemplo agora a questão de zero impureza na soja, etc., isto não é um sinal bom. Não é. Eles já tinham imposto um limite de exportação, uma cota de exportações de carne bovina para a China, depois disso teria uma tributação, enfim, agora vem com esta medida, reduziram drasticamente as importações de milho, estão tentando fazer mais ração animal com o trigo, por exemplo, para diminuir a dependência, sobretudo dos Estados Unidos, e depender mais dos seus estoques e menos dos outros. Isto tudo, quando a gente junta, não dá um caldo legal. Então, temos que estudar melhor o que está acontecendo com a China. Agora, vou trazer
algo específico sobre ela. Mas, enquanto esse dia não chega, essa nossa reunião de guidance não chega para eu apresentar esse estudo, que eu estou prometendo ele aqui agora, vamos analisar os dados que estão sobre a mesa sobre China. Porque a taxa de desemprego subiu bastante para 5,3. É o segundo mês consecutivo que observamos elevações. As vendas no varejo tiveram uma alta contra o mesmo mês do ano anterior, subiu 2,8%. O problema, gente, que segue desacelerando. O varejo na China está muito fraco. Quando eu olho no acumulado no ano, tá? Nós estamos no pior nível. Estamos com 2,8% também no acumulado do ano. Para nós termos uma ideia, no mesmo fevereiro do ano passado, nós estávamos com 3, subiu para 4,2 no meio de 2025 e de lá para cá não para de cair a taxa de crescimento acumulado no ano. E para que a China continue crescendo, eles estão dando pau na máquina na produção industrial, crescendo 6,3% em relação ao ano passado. Só que isso torna eles cada vez menos dependentes do mercado interno, que é justamente o que eles se propuseram a fazer no plano plurianual, o quinquenal do ciclo anterior. Não cumpriram, trouxeram para esse ciclo e pelo jeito não estão cumprindo, porque eles querem o quê? Depender menos de exportação e mais de mercado interno. Mas, se eles estão crescendo via indústria, significa que eles não estão conseguindo expandir as vendas do varejo, significa que esse é um desejo que eles ainda não conseguem cumprir. E as produções industriais crescendo é para que eles não tenham o pior dos dois mundos. Não vira a economia para o mercado interno e ainda deixa de crescer pela indústria e aí a economia chinesa trava, né? Então, a situação não está muito fácil, não. E os investimentos em ativos fixos que vinham em queda cresceram no mês de fevereiro, o que pode estar sinalizando aqui uma mudança de diretriz da política chinesa, de repente de novo não cumpriu o plano quinquenal. Olhando do ponto de vista monetário, os preços dos imóveis voltaram a piorar. Quando nós olhamos a variação do preço médio de imóveis em vendas repetidas da mesma propriedade, em fevereiro de 2026 foram vendidos as mesmas propriedades 3,2% abaixo do que se observava em fevereiro do ano passado. Desde junho de 2023, os preços dos imóveis estão em queda. Então vejam que nós estamos indo para 3 anos consecutivos de queda no preço dos imóveis. Imagina um banco com um monte de imóveis de garantia, né? E olhando do ponto de vista do trade, eles tiveram um investimento estrangeiro direto negativo em 5,7%, ou seja, em fevereiro, comparado com fevereiro do ano passado, os estrangeiros tiraram 5,7% de investimentos de lá. E investimento estrangeiro direto, ou seja, na economia real. E com isso, nós estamos vendo uma China com muita dificuldade de virar e de trazer crescimento econômico. Nós tivemos um DXY caindo nesta semana, fechou abaixo de $100, 99,61, e a nossa taxa de câmbio teve uma alta expressiva, fechando em 5,32. O que trouxe uma preocupação maior foi justamente o preço do petróleo, que fechou a semana, agora não foi no intraday, ele fechou a semana acima de $110 o barril, o que traz uma preocupação. E agora, pessoal, eu quero trazer o legado deixado pelo ministro Fernando Haddad ao longo da sua permanência no Ministério da Fazenda, permanência essa que para mim não deixará nem um pingo de saudade. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra a pessoa dele, contra a figura dele. Muito pelo contrário, eu acho ele um sujeito simpático, uma pessoa equilibrada, um político que evita algo que eu não gosto, que é aquele confronto destrutivo. Eu não gosto disso. Quero dizer também que todas as vezes que eu estive no Ministério da Fazenda ao longo do seu mandato, e não foram poucas vezes, sempre eu e todos aqueles que eu acompanhava, nós sempre fomos muito bem recebidos, inclusive pelo ministro Haddad. Ele sempre demonstrou ser um bom ouvinte. Mas eu não estou aqui para falar da figura dele, que, como eu já mencionei, só tem elogios. Eu quero falar sobre o legado dele, sobre as decisões que ele tomou como ministro, a herança fiscal desses quase 40 meses de escolhas erradas que ele tomou.
nós temos um ministro que saiu pela porta da frente, não tenha dúvida, mas deixou a conta pela porta de trás. Na quinta-feira, dia 19 de março, agora, nós tivemos a saída do ministro. O ministro anunciou a saída do Ministério da Fazenda durante um evento que aconteceu em São Paulo, ao lado do presidente Lula. O ministro Haddad ele ficou por 1.200 dias e ele deixa o cargo para disputar o governo de São Paulo. O presidente Lula o despediu com elogios efusivos, declarando que ele, abre aspas, passará para a história como o ministro da Fazenda mais exitoso desse país. Fecha aspas. É Lula sendo Lula, né? Lula citou a reforma tributária, citou o desemprego baixo, citou o crescimento do PIB. Lula sendo Lula. O que o Lula não citou foi a dívida. Ele não citou os juros. Ele não citou os 28 aumentos de impostos. Não citou as metas fiscais que foram criadas e descumpridas, e reescritas, e descumpridas de novo. Ele não citou os 324 bilhões em gastos jogados para fora das regras que o próprio governo estabeleceu. Ele não citou a contabilidade criativa, que levou o mais respeitado ex-secretário de Política Econômica que eu conheço, que é o Marcos Lisboa, que foi secretário de Política Econômica, sabe de quem? De Lula, no primeiro governo Lula, quando o ministro era o Haddad. O Marcos Lisboa, ele disse publicamente que parou de olhar para os números oficiais, fiscais, porque simplesmente eles perderam o sentido. Então, hoje eu quero contar a história que o governo não conta, que o presidente Lula não conta, mas eu farei com dados. Eu vou mostrar como que eu e como economistas que analisam o fiscal, e inclusive que trabalharam no governo Lula, como é o caso do Marcos Lisboa, e quero trazer o IFE também, o Instituto Fiscal, a Instituição Fiscal Independente, que é um órgão do Senado Federal, quero trazer como que exatamente esta herança foi construída e o que está sendo deixado para frente. Então, em primeiro lugar, eu quero trazer aqui o pecado original do governo, a PEC da transição. Para entender o legado da Haddad, primeiro é preciso começar onde tudo começou. Aliás, contando com uma muito importante e providencial ajuda do Congresso Nacional. Porque ainda em dezembro de 22, o governo era ainda Bolsonaro, mas estava na transição, antes mesmo do governo tomar posse, foi apresentada a PEC da transição. Este foi o primeiro ato de política econômica do terceiro mandato de Lula. E foi, ao mesmo tempo, uma sinalização mais clara do que viria pela frente. Porque a PEC da transição ampliou permanentemente o limite de gastos em cerca de 170 bilhões por ano. Gente, eu não falei temporariamente, eu falei permanentemente, sem compensação, sem corte correspondente em outras áreas, sem avaliação de custo-benefício, simplesmente sobre o argumento de garantir o Bolsa Família em R$600 e garantir o aumento real do salário mínimo. O governo foi lá e passou uma PEC de transição que tocou 170 bilhões de reais na conta. E isto já determinou que em 2023, lembra, isso foi tomado em dezembro de 22 para viger a partir de 2023. Em 2022, o Brasil terminou o ano com superávit primário. A PEC da transição, por si só, já determinava déficit primário no ano de 2023. Depois de fazer déficit entre 2014 e em diante, foi em 2022 que nós voltamos a fazer superávit. Era só manter o superávit, mas não. Se optou pela PEC da transição, que foi uma barbaridade de gastança, e isto determinou que nós voltássemos para o vermelho já em 2023. Então, o problema não é o aumento real do salário mínimo, o Bolsa Família, não é isso. O problema não é a política em si, mas a ausência completa de uma contrapartida fiscal. Quer fazer isso? Beleza, foste eleito para isso. Eu posso não concordar, mas eu não fui eleito. Quem foi eleito foi esse governo. Então, esse governo tem o direito de tomar esse tipo de decisão. O que ele não tem direito é de fazer isso sem contrapartida fiscal, porque ele deixa um problema fiscal grave. E o que a PEC da transição fez, na prática,
prática foi elevar o patamar de gasto primário do governo de forma estrutural, antes de qualquer discussão sobre como que vai pagar. E ela jogou no chão todas as condições que haviam permitido o Brasil encerrar em 2022 com um superávit primário de 1,25% do PIB. E abriu um rombo que o arcabouço fiscal, criado meses depois, jamais conseguiria fechar, mesmo se quisesse. Entretanto, o governo nunca quis. A despesa primária do governo central subiu de 17,95% em 2022 para 19,46% do PIB já em 2023. Então, olha o tamanho da alta. 1,5 ponto percentual de despesa primária em relação ao PIB do Brasil só num único ano. No primeiro ano do governo Lula. Em um único ano, quase 2 pontos percentuais do PIB a mais em gastos. Isso é o equivalente, para se ter uma ideia de escala, a toda a arrecadação de IPTU do Brasil por vários anos. Então, é muito grave o aumento que foi feito. A PEC da transição, ela trouxe um enorme do impacto fiscal. E ela foi feita para garantir a gastança. Mas o que o governo disse? Não, tudo bem, me dá essa PEC da transição, falou para o Congresso, que eu vou ajustar as finanças públicas, eu me comprometo, porque nós somos comprometidos com o gasto público, com o equilíbrio fiscal, nós somos comprometidos com boas metas, etc. E, em seguida, ele apresentou, então, o arcabouço fiscal, que é uma âncora de papel. Então veja, depois da PEC da transição, agora a gente entra no arcabouço fiscal, que é uma âncora de papel. O que ele fez? Ele substituiu a lei do teto dos gastos. A lei do teto dos gastos dizia: governo, você vai gastar no ano que vem o que gastou esse ano mais inflação. E só. Ah, mas e se eu quero gastar mais com saúde? Então vai ter que cortar noutra coisa. Então mantinha o Congresso fazendo orçamentos reais e governos entendendo os seus limites, a esplanada entendendo seus limites, a imprensa vigilante, a sociedade vigilante, porque a regra era clara e simples de entender. Só que esse teto dos gastos, ele foi atacado sistematicamente pelo PT desde a sua criação em 2016. Como eles chamavam de, abre aspas, emenda da maldade, ainda entre aspas, camisa de força e outras denominações criativas que o PT fazia à época da sua implementação. Mas foi o teto dos gastos que permitiu o equilíbrio fiscal, permitiu a redução da Selic, permitiu nós enfrentarmos os problemas fiscais e gerar superávit de novo. E Haddad, então, ele substitui o teto dos gastos e apresentou o arcabouço fiscal como novo regime de responsabilidade. A proposta ela foi vendida como um equilíbrio entre responsabilidade fiscal e flexibilidade para crescer. Olha que coisa mais linda. E os economistas que realmente fizeram as contas viram o problema de imediato. Nós, quem está aqui no dedo no pulso desde o início, sabe o que nós dissemos sobre o arcabouço fiscal. Lá em 2023, quando ele foi criado, nós já dizíamos, esse negócio não para em pé, ele não será cumprido e vai deixar um baita de um problema fiscal para frente. Mas eu não quero falar do que eu falei no Dedo no Pulso lá em 2023, porque basta você ir lá e ouvir. Eu quero trazer o Marcos Lisboa, que é o ex-secretário de Política Econômica do próprio governo Lula, do primeiro. Ele classificou o arcabouço fiscal como, abre aspas, armadilha que o governo se colocou, ao ser contra o teto dos gastos e, ao mesmo tempo, ter que sinalizar compromisso com a sustentabilidade fiscal. Ou seja, ao fazer isso, tu é contra o teto, mas é a favor de mais gastos e sinalizar a sustentabilidade fiscal, entra numa armadilha. Na semana em que saiu o arcabouço, tanto Marcos Lisboa como Marcos Mendes publicaram um longo artigo mostrando todas as contas e concluindo que o regime fiscal não se sustentava. Não era uma questão de pessimismo deles, e nem meu. É uma questão algébrica, é uma questão de saber somar, subtrair, multiplicar, dividir. O Marcos Mendes ele foi além.
porque ele é um dos criadores, o Marcos Mendes foi um dos criadores da lei do teto dos gastos, porque ele trabalhou lá no governo Temer. E ele trabalhou lá com o Henrique Meirelles. Ele foi direto na avaliação dele, abre aspas, o novo marco fiscal será pouco efetivo. Ele já parte de uma despesa muito alta, permite um crescimento grande da despesa e não controla fatores importantes de crescimento da despesa, que são prioridades do governo, como o aumento do salário mínimo e a volta da indexação do gasto mínimo de saúde e educação à variação da receita e o aumento da folha de pagamentos. Fecha aspas. Então, o cara que criou o teto dos gastos, que viu o seu arcabouço sendo trocado por um novo arcabouço, criticou. E muita gente achou naquele momento que ele estava criticando porque, enfim, estavam acabando com a criação dele. Não era. Era uma questão algébrica, simplesmente. O diagnóstico dele sempre foi muito preciso. O arcabouço, ele vincula o crescimento dos gastos livres à receita, mas as despesas obrigatórias, elas crescem por indexadores próprios, que nada tem a ver com o limite do arcabouço. O salário mínimo, por exemplo, ele sobe acima da inflação todo santo ano, o que arrasta automaticamente a Previdência. E o governo não quis enfrentar esse problema de desvincular o salário mínimo à Previdência, mas eu não tenho dúvida, escreve o que eu estou falando. O próximo governo terá que enfrentar isso. Desvincular o salário mínimo da Previdência. Ter o salário mínimo para os trabalhadores e o salário mínimo previdenciário. Isto não aconteceu. O BPC e outros benefícios também têm vida própria de crescimento. Saúde e educação voltaram a ser vinculados à receita, ou seja, se eu aumento a receita, eu aumento o gasto com educação e saúde no automático. E o governo, tudo que ele fez foi aumentar a receita através de aumento de carga tributária que trouxe arrecadação recorde, mas também forçou aumento de gastos específicos. A folha de servidores, ela é readequada por renegociações políticas. E tudo isso cresce por fora, comprimindo os investimentos e o custeio básico do Estado. E o que gera, inclusive, precarização. Porque se eu invisto menos, eu precarizo estradas, a infraestrutura do Brasil. E se eu comprimo também o custeio básico do Estado, eu precarizo o serviço para quem mais precisa, quem está lá no posto de saúde, quem está lá na escola pública e assim por diante. E também nós temos que falar sobre as transferências para as pessoas físicas, que incluem benefícios previdenciários e assistenciais, porque estes saltaram 58% da despesa total do governo federal em 2014, já era um absurdo, para 64% em 2025. Ou seja, das despesas totais do governo, 64% eu estou fazendo via transferência para as pessoas físicas. Isso é muito grave. 2/3 do gasto federal já são comprometidos antes de qualquer decisão de política pública. Então, como é que você governa se 2/3 do dinheiro já está preso? O espaço para investir em infraestrutura, investir em ciência, defesa, no setor agropecuário, no setor industrial, nas universidades federais, em agências reguladoras, ela encolhe ano a ano. E a prova mais concreta disso, que é como os gastos obrigatórios crescem acima do limite do arcabouço, o governo precisa toda hora bloquear despesas não obrigatórias. O que, aliás, já falamos aqui mais de uma vez. Trouxemos um estudo do IFE sobre isso. À medida que o governo não consegue cortar gastos obrigatórios, tem que cortar as despesas discricionárias, que é o espaço que o governo tem para governar. E isto mexe no custeio da máquina, nos investimentos, em tudo. Em outras palavras, para cumprir o limite do arcabouço no papel, o governo paralisa obras e contingencia ministérios. O investimento público, que havia recuado para 28,3 bilhões em 22, teve uma recomposição parcial no começo do governo e depois voltou a cair. Ou seja, como é que nós vamos crescer a nossa economia sem investimento? O governo sequer está repondo a depreciação, que é o steady state que nós falamos aqui há umas 3 semanas atrás, eu acho, quando nós falávamos dos modelos de crescimento econômico, que o governo brasileiro optou pelo gasto e está dando tudo errado. Bom, mas tem mais coisa. Ele descumpriu as próprias regras. O arcabouço já nasceu morto. Mas o pior não foi o design fraco do arcabouço, foi o que veio a seguir. A incapacidade de cumprir até mesmo esse regime mais flexível. Em abril de 2024, apenas 7 meses após a aprovação do arcabouço. Veja só, abril de 24, 7 meses após a aprovação do arcabouço.
a equipe econômica reduziu a meta de 2025 de superávit de 0,5% do PIB para déficit zero. 7 meses depois de ter se comprometido com a meta. A meta original, proposta e defendida pelo próprio ministro Haddad ao Congresso, foi abandonada antes mesmo de completar um ano de vigência. Que ministro é esse, senhoras e senhores? Que se compromete com o Congresso com uma meta, cria um arcabouço em lei e 7 meses depois abandona a própria meta. E quando as contas ainda assim não fechavam, o governo recorreu ao que nós chamamos, com precisão técnica e sem eufemismo, de contabilidade criativa. O próprio Marcos Lisboa disse publicamente, abre aspas, o governo tem usado uma contabilidade criativa para algumas despesas não fazerem parte do limite e marcar o tamanho do problema. O déficit primário que o governo anuncia hoje, eu confesso que nem eu olho mais, porque é tão distante do déficit primário verdadeiro que perdeu o sentido. Inclusive, as contas do Tesouro são até diferentes das contas do Banco Central. Você está usando truques para dizer que está com arcabouço, quando, na verdade, está muito distante. O arcabouço já nasceu morto. Fecha aspas. Esta foi uma frase de Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica do governo Lula, mas do governo Lula que fazia as coisas certas, que foi o governo Lula 1. Então, veja, um secretário de Política Econômica do próprio governo Lula dizendo que parou de acompanhar os números oficiais porque eles não refletem mais a realidade. Olha a gravidade disso. Ao longo de 3 anos, o governo Lula contabilizou, sabe quanto? 324 bilhões em gastos extraordinários, despesas que ficaram para fora das regras fiscais, porque o governo não para de tirar das regras fiscais despesas de forma criativa. Esses gastos entram na conta da dívida, mas elas não aparecem no indicador que o governo usa para dizer que cumpriu o arcabouço. É como, imagina uma empresa, tá? É como uma empresa que exclui suas maiores despesas do balanço para mostrar lucro. Do balanço não, do DRE. Imagina uma empresa que tira do custo de mercadorias vendidas ou das despesas operacionais, custos ou despesas que são reais, que fazem parte da operação, mas ele tira para justamente aparecer um lucro líquido lá embaixo. É assim. E ainda sai comemorando o resultado. É isso que o governo tem feito. O Marcos Mendes alertou desde cedo, abre aspas, há sinais de que o governo pode começar a utilizar contabilidade criativa. O arcabouço exige um aumento de receita muito forte para cumprir as metas. Está clara a desancoragem entre o que os analistas esperam e o que o governo anuncia como resultado primário, fecha aspas. E acusar o Marcos Mendes de estar com ciúmes por terem desmontado o arcabouço que ele fez, que é a lei do teto dos gastos. Fica aqui meu reconhecimento a esses 2 grandes colegas, o Marcos Lisboa e o Marcos Mendes, que são especialistas em finanças públicas e que alertaram desde sempre que o arcabouço não daria certo. Obviamente, dentro de um alcance muito maior do que o nosso dedo no pulso, porque desde 2023 a gente mostrava isso. E agora eu quero entrar numa outra discussão, que é o taxate, aquilo que trouxe o apelido, a alcunha muito merecida de taxade para o ministro Haddad, porque simplesmente nós verificamos e contabilizamos 28 aumentos de impostos. É a maior carga tributária da história. E aqui nós chegamos no capítulo, na parte que mais diretamente afeta a mim, a você, a quem produz, a quem trabalha, a quem investe, a quem empreende nesse país. A estratégia de ajuste fiscal do ministro Haddad, desde o primeiro dia, foi centrada no aumento de receita e não no corte de gastos. E este, sem dúvida, é um dos principais legados que ele deixa. Como isto não funciona. E isso se traduziu em uma sequência sem precedentes de elevações tributárias que rendeu ao ministro o apelido, que o acompanha até o fim do seu mandato, que é taxade. E ele vai ser lembrado disso o tempo todo, agora
quando candidato ao governo do Estado, seja nas inserções políticas obrigatórias, seja nos debates, seja em tudo. O ministro deixa o ministério após 28 aumentos de impostos, ao longo de quase 3 anos e meio. Isso corresponde a um anúncio de criação ou elevação de impostos a cada 37 dias em média. E eu vou listar aqui só os principais, tá? Para que fique registrado. Ele começou com a reversão das alíquotas de PIS/COFINS sobre as receitas financeiras de grandes empresas. E sempre com aquele discursinho. Porque os grandes têm que pagar, o grande não paga, o pequeno é que paga, o pobre, Luta de classes para poder justificar aumento de imposto. Depois vieram as tributações de offshores e fundos exclusivos, os come-cotas. Como se, o investidor estrangeiro, quem manda dinheiro para fora, como se a gente não dependesse de investidor estrangeiro. 58% do movimento da Bolsa Brasileira são investidores estrangeiros. A quantidade de compras de títulos públicos de investidores estrangeiros é uma coisa absurda. Então como é que vai fazer um negócio desses? Só com uma taxa de poupança de 14%, que é a taxa de poupança do Brasil, é uma irresponsabilidade eu fazer esse tipo de tributação, porque eu estou tributando e desincentivando a entrada de dinheiro de poupanças externas no Brasil. Isto é falta de conexão econômica. Bom, mas também ele é economista, né? Isso que dá a botar alguém que não é especialista num cargo tão importante. As novas regras de preços de transferências para multinacionais, o fim da isenção de imposto de renda para pessoa jurídica e também a CSLL sobre subvenções fiscais estaduais, a retomada do PIS/COFINS sobre o diesel e biodiesel que tinha sido zerada, que resultou num aumento de 0,33% por litro do diesel a partir de janeiro de 24, o aumento do IPI sobre armas e munições, o imposto de importação sobre módulos fotovoltaicos, a tributação de veículos elétricos importados, o imposto de 60% sobre compras internacionais abaixo de $50, a chamada taxação das blusinhas, e no pilar 2 da OCDE, para multinacionais, a limitação da desoneração da folha de pagamentos, o fim do PERSE para o setor de eventos, o aumento da CSLL para fintechs e, num episódio mais caótico da gestão, o aumento do IOF sobre operações de câmbio, de crédito e planos de VGBL, que aconteceu lá em maio de 2025, que gerou uma forte reação do mercado e levou o governo a recuar, porque senão ele ia cair. O ministro Haddad ia cair se ele insistisse com esta ideia esdrúxula. As outras são só um pouco menos esdrúxulas, né? O resultado de tudo isso é que a carga tributária cresceu de 31,2%, que é a carga que ele herdou do final de 2022, para 32,3% em 2024. 2025 não saiu ainda, mas ela é na casa de 33%. Ou seja, o ministro Haddad terá aumentado a carga tributária como ninguém antes, atingindo o maior nível já registrado na história. E mesmo assim, as contas não fecharam. Este é o ponto. O ministro aumentou todos esses impostos, bateu recorde de arrecadação, criou a maior carga tributária da história do Brasil. E as contas não fecharam. Não fecharam por quê? Porque o problema nunca foi de receita. No triênio de 2023 a 2025, a receita líquida cresceu 8,5% em termos reais. Acima da inflação, portanto, mas as despesas primárias, e olha que o governo tirou um monte de despesa da conta, avançaram 14,3% em termos reais. A arrecadação cresce em ritmo acelerado. O gasto cresce mais rápido ainda. É uma corrida que o lado da receita nunca pode vencer sozinho. E a teoria econômica é clara sobre isso. Quando um governo expande a carga tributária sem controlar o gasto estrutural, ele não resolve o desequilíbrio fiscal, ele apenas reparte de maneira diferente. Tributa quem produz, comprime margens, reduz investimento privado, no limite, desacelera a própria base tributável, que sustenta a arrecadação. É um círculo que se retroalimenta. E aí eu entro num outro ponto, que é o seguinte: a máquina pública, que nunca parou de crescer. Um dos elementos menos discutidos do legado Haddad é o que aconteceu com o custo da própria máquina pública. Aqueles gastos invisíveis que sustentam o funcionamento diário do governo. Energia elétrica, limpeza, vigilância, aluguel, TI, passagens diárias, combustíveis, por exemplo. Os gastos administrativos do governo federal chegaram a 72, quase 73 bilhões em 2025. O maior valor registrado nos últimos 9
7 anos. Para comparação, durante o governo Bolsonaro, esse número havia chegado ao mínimo histórico de 57,7 bilhões em 2021. Porque tinha lá o Salim Matar, tinha lá o Paulo Ebel e outros caras olhando só para isso, para a redução desses gastos que são invisíveis, mas que são enormes. Em 3 anos, o custo operacional do Estado cresceu mais de 15 bilhões em termos reais. E, de novo, eu não estou aqui defendendo um governo ou defendendo outro governo, por isso que eu estou citando nomes. Por isso que eu citei Marcos Lisboa, por isso que eu citei Marcos Mendes, por isso que eu citei Paulo Ebel, por isso que eu citei o Salim Matar e por isso que eu estou citando o ministro Haddad e seu time. Por quê? Porque não é uma questão política, é uma questão de como aplicar a economia. O diretor executivo do IFE, o Marcos Pestana, sintetizou o problema com esse nível de custeio da máquina pública da seguinte forma, abre aspas, o governo tem uma margem para investimentos medíocre em um país continental, fecha aspas. Marcos Pestana, tem um lugar aí que eu possa assinar junto contigo essa afirmação? Com uma margem total de 129 bilhões disponíveis para gastos livres dos ministérios em 2026, mais de 70 bilhões já foram consumidos apenas com custos administrativos. O que sobra precisa cobrir infraestrutura, defesa agropecuária, bolsa de pesquisa, emissões de passaporte, fiscalização ambiental, farmácia popular, universidades federais e as agências reguladoras que supervisionam os setores inteiros da economia. A conta simplesmente não fecha. E aí nós entramos na dívida, que é o número que o governo não gosta de pronunciar. E chegamos ao indicador mais revelador do legado Haddad. Aquele que, ao contrário dos números de emprego e do crescimento, como lembrou o presidente Lula, não pode ser manipulado por metodologia e nem escondido por contabilidade criativa, que é a trajetória da dívida pública. Quando Haddad assumiu a Fazenda lá em 2023, a dívida bruta do governo estava em 71,7% do PIB. O índice subiu para 74,3% ao final do primeiro ano, por causa da PEC da transição, e atingiu 76% em 2024 e chegou a 79% em 2025. E o Tesouro Nacional projeta que chegará a 84% ao final de 2026. Parabéns, ministro Haddad. Pegar em 72, tá? 71,7. 72. E entregar em 83,6. Uma dívida que levou 200 anos para ser constituída, ela simplesmente subir mais de 10 pontos percentuais, subir quase 12 pontos percentuais. Parabéns, ministro Haddad. Já sob o critério do FMI, que inclui os títulos na carteira do Banco Central e é referência para comparações internacionais, a dívida brasileira já alcançou 93,4% do PIB em dezembro de 2025. Parabéns, ministro Haddad. Em números redondos, no quadriênio do terceiro mandato de Lula, a dívida pública ela aumenta 11 pontos percentuais do PIB, de 71,7% para 82,2%. Isso pelas contas do IBRE. A dívida pública federal ela encerrou 2025 com 8,6 trilhões de dólares. E o plano anual de financiamento de 2026 estabelece que ela deva atingir 9,7 trilhões a 10,3 até o final deste ano. A dívida este ano passará de 10 trilhões. Estamos falando de uma dívida que pode tocar e deve 2 dígitos em menos de 12 meses. E o serviço da dívida? O tamanho da dívida é incrível, mas e o serviço? O Brasil encerrou o ano passado, como nós mostramos mais de uma vez aqui no Dedo no Pulso, como o país que mais gasta com juros da dívida pública no mundo em proporção ao PIB. As despesas financeiras equivalentes a 8,28% do PIB em 2024. Em 2025, agora esse cálculo está sendo feito, ele deve passar de 10%. À frente de países como Sri Lanka, Paquistão e Bahrein, que têm dívidas elevadas. As despesas com juros do setor público alcançaram R$1 trilhão no ano passado. 1 trilhão, gente. 1 trilhão de reais. Para contextualizar, é mais do que o orçamento do Ministério da Saúde multiplicado por 8. Ou seja, para cada R$1 que nós gastamos com saúde, nós gastamos 8 pagando juros. É mais do que tudo que o Brasil investe em infraestrutura em mais de uma década. O governo gastou com juros no ano de 2025 o que ele leva 10 anos para investir em infraestrutura. É uma sangria que não para e que cresce junto com a dívida.
Parabéns, ministro Haddad. O diretor executivo do IFE, o Marcos Pestana, de novo ele, chegou a afirmar que a trajetória estimada esboça, abre aspas, uma tendência bem mais aguda de agravamento da situação do endividamento público do que prevista até mesmo pelo Banco Central, fecha aspas. E o diagnóstico do IFE é claríssimo. Nós estamos com uma insustentabilidade estrutural. E este círculo ele é vicioso, porque ele impacta em juros, em câmbio e inflação. Há um mecanismo que o governo nunca admitiu, mas que é bem estabelecido na teoria econômica e nas evidências empíricas. O descontrole fiscal alimenta diretamente os juros altos, que por sua vez alimentam a dívida, que por sua vez realimentam a desconfiança fiscal, e isso vai gerando um círculo vicioso que não tem saída pela via da arrecadação. Quando um governo gasta mais do que arrecada de forma recorrente sem âncora fiscal crível, os investidores exigem um prêmio de risco maior para financiá-lo. E isso manifesta lá na curva de juros futuras mais altas. O câmbio fica mais fraco. O real fica mais fraco e os spreads de crédito ficam mais elevados. O Banco Central, por sua vez, ele precisa manter a Selic em patamares elevados para conter a inflação que decorre tanto do câmbio depreciado quanto do estímulo fiscal excessivo. É como diz o Marcos Lisboa, não é que a taxa de juros seja culpada pelo crescimento excessivo da dívida, é o contrário. Uma forma de que o governo contribuir para que a queda dos juros aconteça é realizar um ajuste fiscal com credibilidade, que gere confiança e permita reduzir o custo do financiamento público. O governo Haddad fez o raciocínio inverso. Ele culpou os juros pelo desequilíbrio nas contas, pressionou o Banco Central de forma explícita e usou esse argumento para justificar mais gastos e mais impostos. O resultado foi que a Selic chegou a 15% ao ano em 2025, a maior Selic nos últimos 20 anos. Parabéns, ministro Haddad. Parabéns. Não porque o Banco Central é perverso ou conservador demais, mas porque a inflação persistente, em parte alimentada pelo estímulo fiscal excessivo, deixou o Copom com poucas alternativas. As despesas obrigatórias crescem acima do limite legal, comprimindo investimentos. O Banco Central ele eleva juros para conter a inflação alimentada pelo descontrole fiscal, criando um círculo vicioso. Então, nós não estamos vivendo o que estamos vivendo à toa ou de graça. E o que os números dizem sobre o futuro? O governo Haddad gosta de apresentar um crescimento do PIB, o desemprego em baixa e a reforma tributária como as marcas positivas de sua gestão. E esses números, eles existem, é verdade. O PIB cresceu acima das expectativas, o desemprego caiu, mas é preciso perguntar a que custo? Nos últimos 2 anos do governo Lula, o déficit nominal médio foi de 8,7% do PIB, a mais alta sequência de déficits nominais dos últimos 8 anos. O crescimento foi em parte significativa comprando dívida, e o equivalente macroeconômico de uma empresa que registra uma receita crescente enquanto seu endividamento dispara. E todos os analistas sérios olham para o balanço e não para o faturamento. O setor público registrou um rombo nominal de 1 trilhão pelo 3º ano consecutivo, mesmo com a arrecadação em níveis históricos. Ou seja, nós temos um país ingovernável, que fica muito difícil de tocar para frente. E eu tenho pena de quem assume o Ministério da Fazenda. Não do Durigan, que participou disso daqui tudo, como secretário executivo do Ministério da Fazenda. O segundo cargo do Ministério da Fazenda. Eu não tenho pena dele, eu tenho pena do próximo, que vai assumir daqui a alguns meses, em 1º de janeiro de 2027. Seja ele quem for, do lado que for, terá um problema muito sério pela frente. Porque o legado do ministro Haddad é um legado muito ruim. É uma herança realmente maldita. Pessoal, falando rapidamente aqui de agronegócio, o arroz avança sua marcha de colheita, diminuindo a produtividade. A soja já está com 70% dela colhida em 14 de março. O milho primeira safra, 40% colhido em 1º de março. E o milho segunda safra, 90% plantado em 14 de março. Já o preço da soja está oscilando com petróleo. Petróleo cai, petróleo dispara, soja dispara, petróleo despenca, soja despenca, petróleo sobe, soja sobe. O mesmo vale para o milho, o que significa dizer que nós somos o setor mais petrolizado da economia e nós iremos oscilar o preço da soja, do milho e demais commodities não pelos fundamentos, mas sim pelo petróleo.
A partir de agora, será assim. Fechou a semana com $11,60 por bushel, enquanto em Santos a soja fechou para o vencimento de maio a R$131 com uma forte alta. Já o preço do milho em Chicago subiu bastante essa semana, 466 cents por bushel, oscilando com o petróleo. Já o preço do milho em Campinas se manteve estável em 71 com 63, enquanto o algodão voltou a subir mais uma semana de alta, 372 centavos por libra-peso. O preço do etanol fechou a 2,94, com uma leve alta na semana, e o preço do açúcar também teve alta na semana, fechando a 19,27 o saco de 50 quilos. Enquanto o preço do café no Cerrado Mineiro fechou abaixo de R$2.000, 1.943. Então, pessoal, foi isso que eu preparei nessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio da Luz, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.